Bem-vindos ao Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. E hoje nós vamos entrevistar o ufólogo Tiago Tiquete, pesquisador, escritor de mais de 15 livros de ufologia e um dos ufólogos mais importantes do Brasil e meu amigo há muitos anos. E é uma honra enorme te receber aqui. Bem-vindo, Bem-vindo. Tiago. Obrigado, eu que agradeço o convite. Já tinha combinado contigo assim que desse oportunidade eu viria e deu a oportunidade, estou aqui, é um prazer muito grande. Porque o Tiago mora em Brasília e ele se disponibilizou a dar essa entrevista pra gente. Então, para começar, conta pra gente, Tiago, como que começou o seu interesse pela ufologia? Eu digo que veio no meu sangue. Meu pai, a Fernanda conheceu também. Conheci. Meu pai era aviador, era da aeronáutica, ele gostava do assunto. Tenente-coronel, não era? Tenente-coronel, exatamente. Nossa, que legal. Ele gostava do assunto, e então eu acho que isso passou para mim. Eu sempre gostei, ele me incentivava comprando livros para mim, mostrando documentos da aeronáutica também, que não podiam ser mostrados na época. E aí eu tive um avistamento quando eu morava no Barra Mares, aqui Onde a gente se conheceu. Exatamente. Sim, com 7 anos, né? 7, por aí. 8 anos, por aí. Eu tive um avistamento que aumentou ainda mais a minha vontade de saber o que era aquilo. Mas como é que foi isso? Conta. Lá no Barra Mares, você lembra que tinha o Java? Sim, Era um prédio. Sim, o Java mais ou menos no meio do condomínio. Isso. E 1982 a Barra não tinha esse bando de prédio que tem hoje. Era muito mais vazio. E a gente tinha uma visão privilegiada da Pé da Gávea. E era de noite, que eu tinha que estar em casa às 8 horas da noite, né? Eu tinha que estar Minha mãe mandava subir às 8 horas da noite. E eu vi uma luz. Boazinha. Era boazinha. Eu vi uma luz vermelha, surgiu, não sei, uma luz vermelha, e desceu e parou em cima do nariz do gigante. Ali da Pé da Gávea. E aí foi chegando mais próximo. Até hoje tem uma árvore enorme ali no nariz do gigante. Ela foi perto daquela árvore e apagou. Não sei quanto tempo depois. Estava eu, o Diego, meu irmão, e mais uns amigos, que eu não lembro meus amigos quem eram. Mas eu tinha amigos lá também. Parece que só eu vi na época, só eu lembro, meu irmão não lembra. Mas essa luz depois reapareceu. Ela apareceu mais forte ou maior, ou mais brilhante, porque foi maior, vermelha. Foi subindo, fez um movimento de pêndulo 3 vezes e disparou. Eu, como era filho de militar, mesmo com 8 anos de idade, eu tinha até ter me mudado para o Rio de Janeiro, para o Barra Mares, eu morei muitos anos da minha vida em bases aéreas, em Natal, em Santa Maria. Então eu sabia o que era um avião, um helicóptero, um balão. Naquela época não tinha drone, não tinha satélite, então Starlink, esses satélites. Então o que eu vi naquela noite, até hoje não vi nada igual e não consigo explicar. Aí foi que amadureceu ainda mais a minha vontade de pesquisar. E ficou ainda mais o meu pânico, porque eu tenho medo disso tudo, de ETs e de naves e de abdução. Tiago, nos últimos meses, a gente tem visto muito na internet que tem crescido as aparições, né, dos OVNIs. Tem algum motivo dessa abertura ufológica, né? Por que agora? Não, o que acontece é o seguinte, hoje em dia a gente tem muitos drones e satélites. Os Starlink são satélites que você vê praticamente todas as noites, e eles andam sempre em fileira. Então a pessoa vê à noite um monte de luz, uma atrás da outra ou em fileiras, entra em desespero. Drones, então, nem se fala. Os drones conseguem fazer alguns movimentos rápidos, que um avião ou um helicóptero não podem fazer, mas mesmo assim a gente consegue identificar. O que acontece agora, esse repentino, vamos assim dizer, interesse da mídia, é porque nos Estados Unidos começou-se uma pressão muito forte dos deputados, dos congressistas norte-americanos, diante do governo, contra o governo, após em 2018 para 2019, a liberação de algumas imagens do Tic Tac, do Go Fast e do Gimbal, desses 3 vídeos. Então ficou-se uma apreensão nos Estados Unidos, porque eles já sofreram um ataque em Pearl Harbor, lá na Segunda Guerra Mundial. E agora eles têm alguma coisa em cima, no espaço aéreo deles, que eles não conseguem explicar. Eles estão tentando explicar se é uma aeronave de outro país, que para eles isso é a pior das hipóteses, porque é algo que entra e sai do espaço aéreo deles e eles não conseguem interceptar. E se for extraterrestre, eles vão ter que explicar que é extraterrestre. E aí vem aquele monte de perguntas que já se fazem há mais de 50 anos. E por que você acha que esses seres visitam a gente? A gente não sabe a razão, tá? Quem pesquisa não sabe a razão. A gente conjectura, teoria. Simplesmente para acompanhar a nossa evolução,
simplesmente para conhecer o planeta, simplesmente para passar férias, Aff. uma excursão Nossa, que escolar. A gente não sabe. Para vir aqui para coletar material humano, DNA, aí vem a Aí abdução. vem a abdução. Isso eu já ouvi falar. Na verdade, o pouco que eu já estudei, né, sempre é nessa linha, que eles vêm pra cá pra coletar material genético pra poder fazer experiências mesmo. Como é que é a abdução? Tem relatos disso? As pessoas sabem, elas se lembram? Não, abdução, então, assim, abdução a diferença de uma abdução e de um contatado. O contatado é aquela pessoa que tem um contato com o ser, mas ele não é levado para dentro da nave à força, não é submetido a nenhum exame, retirada de algum material genético, nada disso. Ele vira amigo do extraterrestre. De novo, duas Um amigo, vezes. vem aqui, então, vamos conhecer, meu planeta é assim. Esse é o contactado. E que recebe uma mensagem desse ser para espalhar pelo mundo. Na década de 70, 80, era paz, cuide no planeta, essa era a mensagem. New Wave, 70, 80, né? Faça amor, não faça guerra. Mas a abdução, você tá num determinado local, independente onde você estiver, e você é tirado contra a sua vontade. Você não tem escolha. O contatado, você tem escolha. Fala, eu não quero ir. Não quero ir. Na abdução, não. A gente pode estar aqui, eles têm alguma forma que a gente não sabe explicar, que pode abduzir você, enquanto eu e a Nath, a gente fica aqui como o tempo tivesse parado. E ele te leva, faz o que tem que fazer. O tempo deles é diferente do nosso, isso os abduzidos já falam, porque eu fiquei abduzido durante 1, 2 horas, passou 5, 6 dias. Nossa. Isso é um caso interessante do Travis Walton. Mas, por exemplo, Eu tô chocada. desculpa, eu vou não usar consigo- você como exemplo. Mas assim, tô eu e você aqui. Aí abduzem a Não, Fê. não, eu... Mas a gente sabe, a gente vê ela sumir. Não, Não, a mas gente- eu posso ter essa recordação, eu posso Você não saber. vai ter porque eles vão bloquear suas memórias. Tipo Men in Black. Exatamente, eles bloqueiam a sua memória. O que acontece é que muitos dos abduzidos, quando retornam, eles começam a ter pesadelos, que não sabem explicar. Eles começam a ter medo de algo que eles não tinham medo anteriormente. Eles começam a ter uma fobia muito forte, por exemplo, de luzes muito brilhantes, de escuro, de corujas. Tô aqui pensando se eu tenho fobia de alguma coisa dessas. Então, essa pessoa, ela vai procurar a ajuda de um profissional, aí ela vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, vai para um terapeuta, alguma coisa assim. Se esse profissional tiver algum conhecimento sobre ufologia, ele pode, isso aqui, encaminha para alguém especializado, se ele não for especializado nisso, que vai buscar fazer uma regressão. Não, e existem psicólogos especializados nisso? Tipo Existem. aquele filme daquela Existem. Nossa, que Contatos demais. Imediatos do Quarto Grau. A gente Existem. estava falando sobre esse filme, que eu tenho pavor desse filme. Existem. Mas você falou que nem é Não, muito real, esse né? filme, a história, o enredo do filme não é verdadeiro. Aquela história não existe. Os aspectos do filme... Mas não fala que aquela mulher, aquela psicóloga existe, que a filha dela foi abduzida, que nunca mais voltou? Isso não é verdade? Não. Bruxa de Blair também falava que era verdadeiro e não era. É um filme, é um enredo. É uma ficção mesmo. Uma né? Porque eles ficção. falam baseados em fatos reais. eu já Não tenho é. falado É aqui. uma ficção. O baseado em fatos reais é que eventos que ocorrem na abdução, eles replicaram no filme, mas não com aquela pessoa. Por exemplo, Tá. a pessoa está parada e é abduzida e examinada por seres extraterrestres. Ok, isso acontece na Não, que abdução. eles apareciam na janela, sabe que eu fecho logo a cortina, né? Não, Eles- sério. Eles Porque atravessam. Não adianta fechar a Não cortina. adianta. Né? Se eles quiserem te pegar, você não tem pra onde fugir. Não, tem Não, pra porque onde eles fugir. aparecem É um nível de seres tecnologia que a horríveis, gente não são consegue seres nem horríveis imaginar. que aparecem na janela e aí eles abduzem a pessoa, só que a pessoa recorda, né? Algumas pessoas recordam, eles fazem esse bloqueio de memória, até Aham. mesmo para a pessoa não sofrer, até mesmo para a pessoa não falar, não sair comentando, porque eles têm uma agenda a fazer. Eles não têm interesse de matar a gente, só de Não. devolver a gente, só para Exato, estudar mesmo. Exatamente. E eles não têm interesse que o objetivo deles, qualquer que seja descoberto. Esse é o grande problema. É por isso que também eles não querem pousar aqui na Praia da Barra, ali na Esplanada dos Ministérios em Brasília, no meio do Maracanã. Eles não querem. E a tipologia desses seres? Eles são? Das mais variadas formas. Ai, conta Pelo uma, amor duas, de Deus. Um dos meus livros, que é o Guia da Tipologia Extraterrestre, que lancei até a 4ª edição, ele Você trouxe fala- aqui, não? Trouxe. Mostra pra gente. Mostra Esse ali pra... aqui. Bota ali Aquela na câmera câmera. é sua, ó. Esse aqui. Então, Como é que a ele gente faz pra conseguir seus livros? A Amazon... tem na Amazon e também tem na Editora Conhecimento. Tá. Por exemplo, esses desenhos aqui
reproduzem ver. mais ou menos a realidade? Esses são mais ou menos, mas isso é Aqui só. é um robótico. Isso foi esse desenho de capa foi inteligência artificial, mas tá. dentro dele tem os desenhos coloridos que Ai, peraí que eu quero ver. retratam Pede pro Thiago de acordo abrir, que ele com abre as, na página 7, deixa eu ver. Mentira, com as isso aqui? testemunhas. Tipo morcego? Ai, Esse é olha aquele isso, que gente. chamam de O Homem Mariposa. Teve até um filme com o Richard Gere. Sim, sim, sim. Esse filme é muito bom, aliás. Não Mouse vi, mas Man, eu o vou Homem ver, porque é o Mariposa. Richard Gere. Olha, Deixa eu ver. olha esse. Esse já tá... Esse eu imagino assim, um É. ser assim, eu imagino isso. Esse é o que o pessoal chama de insectoide, é uma das classes que está no livro. Tem um reptiliano aí? Tem reptiliano. Cadê o reptiliano? Reptiliano não quer dizer que ele seja do planeta draconiano, uma coisa assim. É porque o aspecto tipo dele é de isso aqui, réptil. ó, É de escama. réptil, Mas Então, são os esse aí, ó. reptilianos que... porque o seu estudo ufológico é diferente. Não é o estudo científico, não Nossa, é mas espiritualista. exato. Já Né? tô ficando Um com medo já. reptiliano, no estudo espiritualista, é um ser muito mau, não é? Sim. Na verdade, não é questão de que eles são mal, é porque não tem consciência, né? Então, assim, o nível de consciência é muito baixo. Então, E- O mas que é eu isso. falo que na pesquisa científica a gente não... Se a gente for falar o que é mal, o que é bom, vai ser muito... vai ser uma suposição. Porque, por exemplo, quem te abduz é mal. Mas qual é a razão da abdução? Ele não vai lá para te matar, ele vai fazer... É o que nós fazemos, e o pessoal não gosta que eu fale isso, com os ratinhos de laboratório. Sim, é verdade. A gente faz testes com ratos de laboratório, há pouco tempo atrás, fazia com cachorros, com produtos de coelho, cosméticos. usava cosmético, usava Coelho, coelho também, a gente macaco. A gente faz isso até hoje. Mas se você Pra um tivesse bem que falar maior. assim, esse aqui é o piorzinho deles, O Grey, que é o que abduz. mostra pra gente quem é. O Grey, eles são super conhecidos, eu- são os baixinhos, Isso. né? Eu só os eu quero cinzas. identificar. Baixinho. Ele é baixinho, não, os Greys são baixinhos. Exatamente, São baixinhos mesmo, 1,30 tipo anãozinho. 1,40 Deixa eu ver. exatamente. Vou pegar ele aqui. Ave Maria, gente, eu quero reconhecer. Esse aqui. Quanto ele mede? 1,30 m, 1,40 m. Tá, quase do meu tamanho. Você tem É, bem 1,45 parecido m, com- 50 por aí. 1,58 Parecido com... Então, esses humano. seriam, juntamente com alguns relatos mais recentes que falam dos insectoides, que parece com Aham. louva-a-Deus, que também aparecem nas abduções, mas esses são os abdutores clássicos na ufologia. São esses Greys. Então, se fosse ter um mal, Seria. seriam eles. Mas não porque a intenção, qual é a intenção deles? A gente não sabe a intenção. Eles não matam, eles abduzem, mas fazem o mal a você porque te deixam abalado psicologicamente. Sim. Né? Muitos abduzidos perderam emprego, perderam a família e tudo mais. O mais famoso de todos os abduzidos que a gente conhece é o Travis Walton. É o norte-americano que ele foi abduzido na frente de colegas dele, lá na década de 70. Ele era lenhador, eles estavam cortando árvores nos Estados Unidos. E eles, na hora de ir embora, viram um OVNI enorme em cima de uma clareira. E ele saiu da caminhonete e foi até lá. E esse objeto disparou um raio nele, que acertou ele no peito, que ele voou longe. Os amigos fugiram. Nossa, muito amigos, né? E depois, não, tem que voltar, e É. voltaram. Quando voltaram, já não estava mais lá. Esses amigos dele foram acusados de assassinato, investigados, né, de assassinato, passaram por polígrafo, que é o detector de mentira. Aham. Não conseguiram provar que eles estavam mentindo. E 5 dias depois, o Travis Walton reapareceu. Ele ligou, ele reapareceu num local distante, né, de onde ele tinha sido Abduzido. abduzido. E ele não se lembrava de nada. Depois que ele fez uma regressão hipnótica, ele começou a se lembrar de tudo que tinha acontecido com ele. E eu conheço o Travis pessoalmente, há muito tempo, a gente já fez vários congressos juntos. E toda vez que eu pergunto para ele, eu pergunto de propósito. Ele não muda uma vírgula do que ele fala há mais de 30 anos. Gente. Ele não muda, ele não muda. E ele fala para mim, ele falou, Thiago, se eu pudesse escolher hoje, eu prefiro não ter passado por isso. Ele perdeu amizades, perdeu empregos. Ele não é rico, ele não ganhou dinheiro com isso. O pessoal acha que ele pode estar milionário por participar de tantos eventos. Ele não é rico, ele não ganha dinheiro com isso. E é um cara super simples. Existe algum relato de alguém que foi abduzido e não voltou? Não. Que foi abduzido e que não voltou, não. A gente tem milhões de desaparecimentos E no das mundo naves? inteiro. De naves, de fotos, ou isso tem? Tem muitas. Muitas naves. Não digo no céu, tô dizendo pousada. Pousadas não. Pousadas é muito difícil. A gente, para falar a verdade, a gente nunca conseguiu. Vamos lá. Quando a gente fala de OVNI, objeto voador identificado, ou UFO, UAP, como falam hoje, são objetos voadores ou fenômenos aéreos não identificados. Aham. À medida que a gente fala é um objeto extraterrestre, já deixa de ser OVNI, porque você identificou.
Ah, Entendeu? interessante. Tudo que é OVNI é um objeto voador não identificado, que pode ser mais lá na frente, pode ser um pássaro, pode ser um balão, pode ser um avião secreto, pode ser o que for. Uma vez que você identifica, deixa de ser. Mas a gente não tem ainda nenhuma foto, tanto aérea quanto terrestre, pousado, que evidenciem que aquilo é uma nave extraterrestre. A gente tem fotos de objetos pousados, luzes, tem, ok. Mas a gente não consegue identificar aquilo se é real ou não, ou a origem daquilo. Você é adepto da teoria de que os extraterrestres criaram a humanidade? O que Eu você acha dessa teoria? teve uma mãozinha. Eu acho que eles no passado... Não, eu ainda não cheguei no estágio de falar que eles alteraram o nosso DNA. Que é o que os antigos... Astronautas falam. Os teóricos dos antigos astronautas falam isso. Eu acho que no nosso passado houve sim essa interação e, de alguma forma, eles contribuíram com a evolução da nossa espécie. E é verdade que na Bíblia tem passagens que mencionam os... Muitas. Carruagem de fogo, carruagem não voa. Por exemplo, tem o avistamento de Ezequiel. Está na Bíblia. E há muito tempo atrás, o Eric von Däniken, que é o pai do teórico da teoria dos antigos astronautas, ele estava dando uma palestra. E um cientista da NASA, que agora fugiu o nome, ele foi assistir essa palestra. E ele começou a conversar com o Däniken. O Däniken me contou isso. Ele já contou, mas falou comigo pessoalmente também. E ele falou, Thiago, aí ele perguntou para mim qual a passagem que eu acharia que ele deveria pesquisar. Eu falei, olha, o avistamento de Ezequiel. Esse cientista da NASA, ele pegou a Bíblia, ele leu e construiu, através da descrição da Bíblia, ele construiu uma nave que poderia voar. E mais, o trem de pouso dessa nave que está na Bíblia, ele patenteou e é hoje utilizada pelos rovers que estão em Marte e na Lua. Eu tô saindo do medo para a vontade de estudar esse assunto muito. Então, aí aproveitando esse gancho, há muitos anos atrás, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu resolvi, sei lá, me despertou o interesse na ufologia e eu fui consumir os conteúdos do Laércio Fonseca. Eu lia muito e tal, e aí teve um dia que eu tava dormindo e eu desdobrei pra dentro, a nave parou, eu morava num apartamento que era um andar alto, e eu lembro perfeitamente, assim, como se fosse hoje. A nave parou na minha varanda, da minha cama, entrei direto na nave, e aí tinha vários botões, e eu não consegui... Não tinha uma forma, era uma luz, né? O ser que falava comigo era uma luz. E a sensação que eu tinha é que ele estava me ensinando. Porque ele falava assim, ó, esse botão, não sei o que, isso aqui, nananana. Aí, beleza. Cara, quando eu acordei, e aí eu saí da nave, não por uma porta, eu atravessei a nave, pulei dentro da minha varanda, subi a escada, eu morava num duplex, e deitei na cama. Quando eu deitei na cama, eu acordei. Cara, e aí eu acordei e falei assim, cara, eles estão aqui! E saí correndo achando que a nave fosse estar ali na minha varanda. Obviamente, eu cheguei, não tinha nave nenhuma, né? Mas aí depois dessa eu fiquei com medo. Eu falei, cara, será que tu acha que eu vou ser abduzida? Aí eu parei de estudar, nunca mais li, porque eu falei, cara, eu acho que eu tô entrando em muito contato com essa energia. E aí fiquei com medo mesmo de ser abduzida. E parei, nunca mais consumi nada. São pouquíssimas abduções que acontecem uma vez só com a pessoa. Normalmente, com a abdução... ela ocorre dentro da família, por gerações, pelo tempo que for necessário para eles fazerem o que tem que fazer. Se você foi abduzida, por exemplo, o Travis Walton, ele acredita que foi abduzido por um erro. Hoje ele fala o seguinte, que aquele raio que atingiu ele foi sem querer, e eles pegaram ele, trouxeram ele para tratar ele. Ele acredita nisso. Porque o abduzido, ele vai ser abduzido criança... jovem, até... Para ser estudado. Até você acredita nos híbridos? Acredito. Conheço, você ia falar Não, conheço. Conta pra gente. Eu conheço o maior especialista do caso, que é o Dr. David Jacobs, americano. E ele escreveu vários livros, e um dos livros dele, ele fala sobre os híbridos, que são metade DNA humano e metade DNA extraterrestre. Eu posso ser híbrida? Pode. E qual seria a característica? Existe uma característica? Eles são normalmente espiritualmente mais evoluídos, mais inteligentes. Eu sou híbrida. Eu sou híbrida.
com uns aspectos sensoriais mais apurados que o ser humano. Aham. Mas existe também, como o Dr. David Jacobs falou, que existem os híbridos. Híbridos? Híbridos, que são híbridos? Que são pessoas que são uma mistura de híbridos com humanos. É uma terceira leva. Tá. E o que ele fala isso no livro dele, Infiltrados? Ele fala que essas pessoas estão sendo criadas para tomar conta do nosso planeta. Para conquistar nosso planeta, sem destruir. Como eles são feitos... isso que está falando é o David Jacobs, não sou eu, não tenho essa pesquisa. Tá. Como eles são produzidos em larga escala, eles são produzidos mais rápido do que nascem pessoas humanas. Seres humanos raiz, vamos dizer. E o objetivo deles é povoar o planeta Terra com esses seres híbridos, manter um número X de seres humanos raiz para ir continuando a reprodução. Gente, Então fantástico. estariam tomando... O Dr. David Jacobs, durante muitos anos, ele escreveu um livro que foi best-seller, que é Ameaça, The Threat, Ameaça, best-seller, que ele não sabia a razão da abdução. E nesse livro, Infiltrados, depois ele já teve ele teve milhares de pacientes. Depois disso, ele falou, olha, eles agora, os meus abduzidos, agora os meus pacientes, estão me relatando isso. E são assim, um cara que não conhece que não conhece do mundo inteiro, e falando a mesma coisa. Isso é que espanta. Pessoas que não se conhecem, que nunca, ou alguns nunca ouviram falar sobre ufologia, começam a relatar a mesma coisa. Isso é o que deixa... O que intriga, é intrigante, né? A gente não sabe como mas se, por exemplo, fosse nós três falando a mesma coisa, pô, a gente se conhece, a gente gosta do assunto, trata do assunto. Mas não, são pessoas que nunca se viram antes, falando a mesma coisa. Caramba. Uma curiosidade, você já foi contatado ou abduzido? Abduzido eu não quero ser, não. Contatado até topo, mas abduzido não. Não, nunca foi. Conheço muita gente e recomendo. Quem fala, eu quero ser abduzido, olha, não quero ser abduzido. Contatado, tudo bem, mas abduzido jamais. Não quero nem ser contatada, nem abduzida. Por favor, me esqueçam. Não me estudem. Na época que eu estava consumindo muito sobre ufologia, eu lembro que o próprio Lércio contou isso pra gente, que ele estava dando uma palestra lá, e no final da palestra uma senhora americana pediu para conversar com ele, falando que era da NASA, se apresentou, e dizendo que eles estavam atrás de pessoas, ufólogos, para pegar informação, porque a NASA estava preparando... eles já estavam, sei lá, não sei quantos anos, né, preparando um protocolo de como anunciar à humanidade a vida extraterrestre. E, inclusive, tem no YouTube até algumas, sei lá, tipo um congresso, alguma coisa lá da NASA. Realmente é verídico, assim, você acha que em algum momento vai existir esse anúncio mais, como é que se fala, uma coisa mais formal, né? Ou da NASA, ou sei lá, de quem quer que vai seja. Vai ter que ter. Não tem uma escapatória. Isso vai acontecer. Pode ser que eu não esteja mais aqui, mas certamente momento, vai ter. Vai ter. Seu filho tem interesse também? Você passou isso para os seus filhos? Não, eles gostam de futebol. O Luiz Guilherme e Marcela gostam de futebol. Futebol. Eles vêm, ficam comigo no meu escritório lá, que meu escritório é minha Batcaverna lá, eles ficam, mas o interesse de ufologia não passou para eles, não. Entendi. Pode ser que lá na frente eles E sobre os crop circles, que tem aumentado bastante? Ano passado, 2023, foi surreal, Bizarro, assim, apareceram muitos lá, principalmente na Inglaterra. O berço deles é a Inglaterra. Eles surgiram lá em 1678. O primeiro que apareceu, quando aparecia, eles falavam que quem fez isso era o demônio ceifador, que era para punir o dono da fazenda de alguma coisa que ele fez errado. Mas eles são muito perfeitos, né? A grande maioria é perfeita. É uma geometria simétrica, perfeita, né? Simétrica, uma geometria simétrica, muito perfeita. Mas 99% deles a gente consegue explicar, ou foram criados por computação digital, ou foi criado pelo ser humano. Do alto, quando você tira uma foto do alto, realmente você não consegue ver as imperfeições de um agroglifo, que se chama também agroglifo, crop circle, verdadeiro. Então peraí, então os crop circles não são feitos pelos ETs? A gente não sabe por quem são feitos. A grande maioria
é feito pelo ser humano. A grande maioria. A Mentira, grande gente, maioria. tô passada. Não, a grande maioria é. A grande maioria Porque é. Você falou são- 90% são Pô, porque explicados. é muito grande e pela simetria, né? Assim, é muito perfeito. Mas é quando você vê por cima, você não vê as imperfeições. Para você ter um crop circle, um agroglifo que a gente considera verdadeiro, e aqui no Brasil a gente teve alguns, lá em Poçu em 2008, até 2012 a gente teve alguns aparecimentos, e quem pesquisou muito ele foi o Jevaer, que faleceu, era o dono da revista UFO, ele que pesquisava aqui no Brasil, tem algumas características que ninguém consegue replicar até hoje. Por exemplo, se você vai no agroglifo, a planta ela não está quebrada, ela está dobrada. Se você tentar pegar uma planta dessa e pentear, a planta fica como se fosse penteada, ela dobra, você vai quebrar o caule da planta. O solo, ou ele fica esterilizado, nem micróbio tem, ou ele fica hiperpotente, que crescem plantas ali rápido demais. Em alguns casos, pode nevar que a marca continua lá. Pássaros não entram, animais não entram naquela marca. Sinal de celular dentro dele fica muito mais forte do que fora. Você pode ter ausência de sinal fora do negócio. Quando você entra, o sinal fica perfeito. Então são esses aspectos que podem diferenciar um original, que a gente não sabe quem fez, de um que foi feito pelo homem. E já teve várias propostas, financeiras inclusive, para que surgisse alguém que fizesse um igual. Mas você tem que fazer nas seguintes condições. Tem que ser feito à noite, porque ele aparece da noite pro dia. Sim. Ninguém pode ver você fazendo. Não pode ter marcas de pegadas, porque não tem marca de pegadas. É como se descesse ali, fizesse ali e subisse. Quase que um carimbo, né? É um carimbo, É um carimbo, tipo o filme do Thor. Deixa aquele carimbo ali. Aham. Não pode quebrar as plantas. Tem que ter essas diferenças no solo. Se a pessoa conseguir comprovar tudo isso, ok, está explicado o fenômeno. Mas até hoje ninguém conseguiu. Nem vai conseguir, né? Porque, quer dizer... E muita gente fala, mas eles vêm de milhões de anos-luz de outros planetas para cá para fazer desenhos. Não. Não. A minha teoria não é essa. A minha teoria é a seguinte. Assim como nós, seres humanos, temos a tecnologia de mandar satélites pelo universo, mas a gente não consegue ainda mandar uma nave tripulada para um outro planeta. A gente vai conseguir agora em Marte. Mas demorou. Pode existir outras civilizações que também têm um avanço tecnológico, que consigam mandar de alguma forma um satélite, que nesse caso, vamos dizer, é alguma coisa que imita uma onda sonora, um campo eletromagnético que ao atingir um determinado local deixa uma marca, mas também não consegue mandar ninguém para vir ao nosso planeta. E ela não sabe que chegou ao nosso planeta porque a gente ainda não decifrou o que significa aquilo. Se um dia a gente conseguir decifrar o que significa aquilo, pode ser que ali esteja escrito de onde vem aquele sinal. Porque eu acho, né? Eu acho que são códigos, porque existe a geometria sagrada, né? Que o universo é matemático. Então eu acho que esses crop circles é como... Tem alguma frequência ali, tem algum código, tem Sim, alguma eu concordo, informação... que a gente ainda não descobriu. Que a gente não descobriu e que... Nós mandamos um satélite há muitos anos atrás, com um disco de ouro, com músicas do planeta Terra, com um homem com uma mulher, com um desenho do nosso DNA, com fórmulas matemáticas. Um dia, se alguma outra civilização pegar aquilo, nada garante que ela vai entender aquilo. Nada, faz sentido. Então, até aí um dia que eles entenderem, pode ser que eles venham ao nosso planeta nem exista mais, ou a gente já esteja em outros planetas também. Você assistiu o filme A Chegada? Para mim, vai ser essa forma que vai ser anunciado. Olha, era isso que a gente queria saber. Mas então a unidade vai colapsar Vai mesmo, colapsar, Porque né? o que eu achei mais, assim, marcante do filme é o colapso da humanidade, quando aparecem as naves em vários países diferentes, né, que as pessoas começam a saquear, porque acham que o mundo vai acabar e tal, não sei o quê. Eu acho até que por conta disso que existe essa questão desse protocolo, né? Porque, gente, mas eu acho que não vai adiantar nada, pelo visto, né? Exatamente protocolo, isso. não vai ter nada. Eu acho que é exatamente isso. Eu não acho que o planeta vai colapsar, mas vai ter um choque muito grande, muito grande. Porque durante muitos anos tem se afirmado que não existe. E principalmente pro lado da religião, né? Vai ter uma galera ali que vai pipocar. A grande maioria das religiões, ela aceita e acredita que existe vida em outros planetas. Algumas não. Por exemplo, se não me engano, os evangélicos que não acreditam que possa existir vida em outro planeta. Mas o católico acredita. Tanto é que tem uma passagem da Bíblia que fala, na casa do meu pai existem 1000 moradas. Sim.
O espiritismo acredita. Sim, O hinduísmo, sim, o budismo acreditam. As culturas, as religiões mais antigas, astecas, maias, gregos, romanos, acreditavam também em deuses vindo do espaço. Então, vai haver um choque muito grande, isso não tenha dúvida. Por isso que eles devem ter um protocolo. E eu acho também que, aos poucos, eles estão a conta-gotas jogando. E aí eu entro um pouquinho também naquela parte de Hollywood. Hollywood, ela joga também. Não sei se vocês sabem, mas o filme ET, era para ser uma carnificina. Isso quem conta é o próprio Steven Spielberg. O ET era para ser um bicho muito feio. O feio ele é, só que ele era um feio bonzinho. Ele é fofinho, é um feio fofinho. Ele é tão feio que é fofinho. É, fofinho. Mas ele é para ser um bicho que escravizaria a humanidade, que destruiria o planeta. E aí, o Steven Spielberg recebeu uma proposta do governo americano e falou, olha, a gente financia o seu filme, mas tem que mudar o enredo. E aí mudou o enredo. Para testar a recepção das pessoas. Porque até então era só invasão do planeta. É verdade, os filmes que tinham sobre isso Era realmente só era invasão do tudo... planeta. O que você indicaria além da Chegada? Porque a Chegada você Contato. curtiu. Mas Qual? Contato. Vi Com a Contato. Jodie Foster. Bem antigo. Jodie Foster. Sim. Contato. Não vi esse. Fantástico, Mas maravilhoso. na Chegada é até interessante porque, apesar de ter aquele burburinho, né, da humanidade, eles são legais, né? Ficou a mensagem de, pô, Eles são queriam boa. super Eles legais, queriam manter boa. o contato. Aí Sim. sempre tem um doido que não acredita que teve o doido. Não vamos dar spoiler do filme para quem não viu. Mas tem um doido que tenta sabotar tudo. Sim. Aham. Então, filmes que eu acho interessante, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg, que ele é um aficionado por ufologia, ele ama ufologia. O Contato também. E alguns O documentos... que eu vi, não, né? É péssimo. Não, mas ele é bom. É tipo Exorcista, dá um medo danado. Contatos Imediatos do Quarto Grau. Nossa, muito. Isso É não vi, legal, mas mas não é baseado em fatos reais. A história não é real, como O eu falei. problema é que é isso que assusta. Como eles falam que é baseado em fatos reais, Sim. e aí você fica achando que você vai ser abduzido a qualquer momento. Porque a história é a seguinte: se você pensar neles, eles aparecem. Então você não pode pensar. Não, Nossa mas Senhora. não existe, isso não Eu tenho acontece. certeza que hoje eu vou sonhar com ET. Certeza, Eu espero eu tô que até meio não. com Vou medo. tomar melatonina É, e não vou sonhar. na sua linha, né, de estudo, eu já li em alguns livros sobre a troca de informação que é feita entre alguns governos, tipo Estados Unidos, China, Rússia, que têm contato com esses seres, trocando tecnologia, né, em troca, sei lá. Isso faz sentido para você? Você acredita Não, nessa linha ou isso é uma coisa mais São fantasiosa? teorias de que há acordos, principalmente entre o governo americano e os Greys, isso lá na Isso, década de 40, exatamente. 50, com Eisenhower, Os Greys são os... pequenininhos. O Grace, ele mostrou. Na época vi. do Eisenhower, que ele teria mantido contato com seres na base de Holloman, nos Estados Unidos, e lá ele teria feito um acordo seguinte: vocês nos repassam tecnologia de vocês e nós deixamos você abduzir X número de pessoas. Mas vocês têm que me dar o nome dessas pessoas que vocês vão abduzir. Já aí eu já acho que... Estranho. Estranho, pô. O ET vai saber o nome da pessoa. Vou pegar a Fernanda que Anota mora aí. ali. Parem com isso! Parem. Fernanda que Se mora terça-feira ali. que vem eu estiver sozinha apresentando, vocês já sabem o que aconteceu com o Ferroz. Tá aqui o nome dela aqui, ó. São teorias. E se algum país tivesse a tecnologia que essas naves têm, já teria conquistado o mundo. Já teria Faz conquistado. sentido. É verdade que Hitler tinha interesse. Até mesmo ele criou uns protótipos de objetos. Dizem que caiu... na época da Segunda Guerra, derrubaram os voadores e ele capturou também, porque ele gostava disso, desses mistérios Hitler sempre gostou. Outros presidentes também gostaram. Os Estados Unidos têm naves também que eles capturaram. A Rússia também tem naves que eles capturaram. Mas até hoje não conseguiram, pelo visto, decifrar como funcionam essas naves. Porque o dia que um conseguir, ele conquista o mundo. E é verdade que tem, além de nave, já foi capturado o ser mesmo extraterrestre? Foi capturado o ser por exemplo, vou dar o exemplo de Roswell nos Estados Unidos e Varginha no Brasil. É verdade o ET de Varginha? É muito verdade.
É muito verdade. Mas porque a vida inteira eu cresci acreditando que aquilo era... Não. Foi o quê? Anos 80 isso. 1996. 96. Pra mim era anos 80. Mas eu achava que era 1996. mentira o ET de Varginha. Não, não é. Caiu Não? realmente um objeto lá, seres foram capturados, foram levados pelos bombeiros e exército brasileiro e foram, junto com a nave, e foram entregues para os Estados Unidos. Que aí sim, entre Eita. os países existem acordos, e mesmo porque o Brasil nunca teve interesse de, uma pena, nunca teve interesse de investigar uma tecnologia dessa. A gente teve em mãos ETs e teve em mãos. Continua sem interesse. Você acha Continua que sem interesse. nem aumentou esse Não, interesse, não, nada? Zero de interesse. O Brasil não quer isso. Não quer isso. Já tivemos a Operação Prato, foi investigação de ataques que aconteceram no norte do Brasil, mas foi uma investigação oficial e secreta da aeronáutica, mas para tentar explicar, desvendar o que estava acontecendo lá. Mas nunca no intuito de capturar para analisar, não. Isso é Estados Unidos, isso é Rússia, são potências maiores que a nossa. Agora, Tiago, a gente falou sobre os seres híbridos, mas você acredita que eles possam assumir a forma humana e ter um ET aqui conversando com a gente? Ser uma pessoa normal, Será que o mas Thiago na é ET, verdade... gente? Disfarçado. Mas, tipo, falavam da rainha da Inglaterra. Falava, né, quando ela piscava Que o era olho assim. reptiliana. É. Mas, Reptiliana. ó, se você pegar o 3x4 dela e botar do lado do reptiliano, parece, tá, gente? Tadinha. Parece. Mas você rainha, acredita nisso? Parece. A rainha, a Adele. Adele É, também? os autores piscavam assim, parecendo, mas isso é bobagem. Não. Acredito sim que eles possam, Assumir uma forma humana? uma forma. E também tem que ser o nórdico, que ele é a sua cara. Lourinho, vendo? assim, Ó, nórdico. E eles podem normalmente viver entre a gente. E é o que prega o David Jacobs. Ele fala isso, já tem deles vivendo aqui. E o que eles estão utilizando hoje o abduzido? Para ser o professor deles. Professor no quê? Assistir beisebol. Isso falando da cultura americana. Aham. Comer cachorro-quente, andar na rua, a viver como um ser humano. Isso no livro Olha. Infiltrados, do David Jacobs, ele fala muito bem disso, baseado no que os seus pacientes estão relatando para ele. Então eles poderiam viver aqui tranquilamente entre a gente. Alguns não, né? Alguns são bem diferentes, mas... Aham. Nossa, que demais. Fala um pouquinho, Thiago, de cada livro que você trouxe pra gente. Fala. Mostra pra câmera. Bom, esse aqui é o meu último livro, é o 15º. Eu tenho Seu lançamento. 14, isso, eu tenho 14 livros em português, 13 livros em português, um em inglês e um traduzido para o francês. Ai, tô me sentindo tão importante hoje. Esse que foi o último que eu escrevi. Esse, sobre quedas de UFOs. É um relato de mais de 100 casos, de contos, de casos de quedas de objetos voadores no nosso planeta. E aqui fala de Roswell, fala de Aztec, fala de Varginha, fala de outros casos que ocorreram no Brasil, como Ubatuba, como Pará de Navegante, Santa Catarina. Tem essa trilogia aqui. Isso aqui seria o beabá para ufologia, o É o volume que eu 1. preciso. Isso, Beabá. 1, 2 e 3. Que aqui contam casos Aham. casos ufológicos. Alguns famosos, outros não tanto, mas com informação para a pessoa começar a entender um pouquinho e colocar aquela pulguinha atrás da orelha para começar a questionar. E tem 2 edições da revista UFO, que vai voltar agora em 2024, vai voltar a publicar, Ai, que legal. que é a mais antiga oficial dos- publicação ufológica do Brasil. Do mundo, desculpa. São mais de 30 anos. Parou agora por causa da Covid e parou por causa da morte do editor dela. Eu era o co-editor da revista, vou passar a ajudar a publicar ela também. Que traz um aspecto da ufologia de todas as formas. Aqui tem ufologia científica, tem ufologia Mais espiritualista. espiritualista, tem tudo. A gente traz a informação para todo mundo. A gente colocou uma caixinha no Instagram pedindo para as pessoas mandarem umas perguntas. Então, sabendo também que ele que ele também acredita na forma espiritualista da Peraí, questão, vamos ver. então a gente pode fazer, acho que todas que estão aí, né? Então já vou começar com uma pergunta Bora, vai aqui, lá. que tem mais a ver Qual com que a é? ufologia. Se é possível canalizar um extraterrestre. Eu, particularmente, não acredito. Mas há pessoas que, inclusive, conviveram comigo, que nos mesmos congressos comigo, que faziam isso. E eu não acredito, assim, por não acreditar, por ser científico, não. É porque hoje ainda não tive uma evidência. Aí vão falar que eu não acredito em nada. Eu acredito que uma pessoa... Eu acredito, por exemplo, em cartas psicografadas, porque eu já recebi da minha mãe. Interessante. Então, não é por simplesmente não acreditar, é porque ainda, até É agora... tipo prova, não teve nenhuma Até prova, agora eu não tive então... nenhuma evidência que me Nenhuma evidência. convencesse que isso pudesse acontecer.
mas não descarto, só não acredito. Você recebeu uma carta psicografada? Recebi. Ai, que legal. Recebi. A Fernanda conheceu minha mãe, conheceu meu pai. Conheci a família Aí toda. minha mãe já tinha falecido, e aí a tia da minha mãe, minha tia-avó, em São Paulo, a gente morava aqui no Rio, em São Paulo, ela deu uma coisa na cabeça dela, ela era espírita, foi num centro espírita, e lá chamaram ela pelo nome Maria Helena, era minha mãe. E a minha tia... Tia Lena. A minha tia não falou, algum para te dar Lena? Aí que minha tia falou assim, é minha sobrinha, falou, tem uma carta aqui. E Olha, fez que sentido? demais. Fez. No início, quando ela mandou para mim essa carta, eu vi duas, minha mãe e uma do meu pai. Sempre começa assim, querida família, que todos estejam bem. Eu falei, não tinha me atentado ainda, que era uma coisa em São Paulo, que ninguém tinha ouvido falar da minha mãe, nada disso. Putz. E falou. E olha, tome conta do meu gordinho. Era Quando eu. você foi gordinho? Que você Minha nunca mãe, foi gordinho. minha mãe sempre me chamou de gordinho. Eu Olha. odiava que ela me chamasse de gordinho. Ela só me... E quando ela me chamava, eu ficava bravo com ela. Isso é uma evidência, certamente. E chamou o meu irmão de Eguinho. Sim, isso eu me lembro. Que ela chamava meu irmão de Eguinho. Chamava Dieguinho. Então, foi a prova Foi a pra prova, mim é que uma isso é grande- possível. Sim, com porque certeza. ninguém nunca me viu. Não tinha como saber umas coisas dessas. Por isso que ainda, o dia que tiver uma canalização de extraterrestre, não tem problema nenhum de acreditar. Entendi. Uma outra Próxima, pergunta Nath. aqui. Se Qual que é? tem registro de OVNIs no Rio de Janeiro e se tem algum ponte carioca de observação de OVNIs. Mandaram pra gente. Milhões. No Rio de Janeiro tem milhões de registros. Sério? O meu é um. Dele, O meu é um. Mas aonde seria mais fácil ver? Qualquer lugar que você tenha menos iluminação de postes, é mais fácil você ver porque o céu está mais limpo. Aqui no Rio de Janeiro você teve muito avistamento nos anos 80, Pedra da Gávea, interior do Rio de Janeiro, na Serra da Beleza. Tem uma pergunta da Cristina Maia, que é até jornalista, que ela perguntou: é verdade que a região do Pico das Agulhas Negras é um local onde há maior visualização? A maior visualização, porque eu não tenho as luzes de postes de iluminação artificial, não atrapalha tanto, então você tem um céu mais limpo, mas aí você vê também satélite, vê cidra cadente, você vê drone, você vê muitas outras coisas. Aham. Aí você só tem que saber diferenciar, e são 5 passos para diferenciar bem rapidinho. Acelerou, parou, em altíssima velocidade e frenagem instantânea. Isso nada faz, nem drone. Tá num ponto, desaparecer, aparecer em outro. Isso também não acontece. Tá no céu, mergulhar na água, mesma velocidade, e sair, nada nosso faz também. Mergulhar na água. Tem relatos E, disso. e nadar na mesma velocidade e sair de novo também não Sempre existe. à noite, é igual assombração. Não, à só noite à e noite. dia, tanto faz. Tem relatos de dia? Tem vários relatos de dia também. Tanto faz. Pra mim era igual assombração, só Eu aparece à super noite. queria ver, eu nunca vi. Faz Para tudo. com isso, que ainda vai ver Ou às junto vezes até a comigo. gente já viu, mas não tá prestando atenção, né? Conseguir interferir na filmagem ou fotografia. Isso acontece, muita gente fala, nossa, tem telefones 4K com câmeras hiper não sei do que, e não aparece. Eles, de alguma forma, têm isso. As melhores formas de fazer fotos são com as antigas. Polaroid ou filme. Olha. Instantâneo. Tirou, acabou. Ou o rolo de O filme. rolo de filme. Então, se você vê alguma coisa, você botar a sua câmera, não põe o zoom. Não põe, tira o automático. Filma do jeito que tá. Se você puxar, vai distorcer. E muitas vezes eles interferem de alguma forma na filmagem, a gente não sabe como ainda. E em Brasília, você viu? Brasília nunca vi, mas tem bastante caso lá. Muito. Porque Eu já Brasília é uma cidade que não tem prédios tão altos quanto o Rio, São Paulo. Aham. E o céu, a gente fala que o céu de Brasília é o nosso mar. Você saiu de casa só pra tentar ver? Vou passar uma noite aqui Já, olhando pra esse céu só várias pra vezes. tentar ver. Vigília, o que a gente fazia É muito vigília? tempo. Vigília. A gente fazia muito tempo vigília. Nunca vi nada de anormal. Só tive sorte de ver uma vez. Mas muita gente faz vigília. E em Brasília é bem propício. Tem um lugar ali, acho que é no sul de Minas, que é São Tomé das Letras, que eu, na época que eu estava É um ponto muito envolvida, as pessoas rolavam umas excursões para lá, para um determinado ponto lá, para fazer essa vigília, para esperar o. É um ponto contato. também de grande incidência, assim como Serra da Beleza aqui no Rio, também Alto Paraíso em Brasília. Então, tem locais. Mas, aí, por exemplo, geralmente você faz a vigília, eles só aparecem, não existe nenhum tipo de comunicação, é só. Em alguns casos, há interação. Por exemplo, as pessoas tentam interagir através de luzes de lanterna.
Em alguns casos, as pessoas dão 2, 3 piscadas de uma lanterna. Dizem que o objeto pisca mais forte 3, 2 vezes, é uma forma de comunicar. E eu não recomendo. Mas você não sabe. É como dizia o Stephen Hawking. A gente, estamos procurando vida em outro planeta. É melhor não procurar. A gente pode achar. Então, era um temor que o Stephen Hawking tinha. Ah, gente, mas vamos combinar, né? Eu Já acho que tem que existe, procurar, eu acho que tem que catalogado pela astronomia, mais de 100 bilhões de galáxias. Sim. Se a gente achar que só tem vida aqui no planeta Terra, O é demais, que né? as pessoas... a maioria das pessoas acreditam que existe a vida fora no universo. A maioria esmagadora acredita. Porque é matemático, é lógico. O que não acreditam é que vem ao nosso planeta. Ah, sim. Mas que existe vida em outro planeta, em outro planeta no universo, seria um tremendo Mas se a desperdício. gente vai pra Lua, porque, né, se o homem tá buscando, por que eles não podem buscar também, né? Não Gente, faz o nosso sentido nosso a gente planeta não... tem 4 bilhões de anos. O universo tem 12. Então, a gente tem 1/3 da vida do planeta, do universo. Por que outro planeta não se desenvolveu mais rápido que a gente? É, exato. E na linha temporal do universo, 1 milhão de anos não é nada. Pra gente é muito. A gente não chegou a 1 milhão de anos ainda. Então, 1 milhão no tempo do espaço, do universo, é nada. Então, por que não ter uma evolução? Se a gente chegou com 300 mil anos, que é o ser humano, né? A evolução do ser humano, 300 mil anos, a gente chegou a mandar homem para a Lua, alguém com 1 milhão de anos, por que não pode ir para outro planeta? Exatamente. Uma civilização com 1 milhão de anos. Né? É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, Tiago, que é da jornalista Aline Pacheco. Eu nem sabia que existia isso, porque ela perguntou: vale fazer faculdade de ufologia? Aonde trabalharia? Existe faculdade de ufologia? Não existe. Existem cursos para você pesquisar ufologia, mas o ufólogo não é uma profissão ainda. Estão buscando que seja, mas não é uma profissão ainda. É uma Será, paixão. Certamente. É uma paixão. É uma Vai- paixão. Mas vai é ser uma com paixão. certeza. Tem gente que vive de ufologia, sim, vendendo livros, fazendo palestras, tem, ok. Mas não existe a profissão de ufólogo, não existe. E faculdade de ufologia, não. Existem cursos de extensão em algumas faculdades, inclusive no Brasil, se eu não me engano, acho que é em Minas ou no Sul. Existia. Mas existem cursos para quem quer pesquisar. Eu sou diretor nacional da MUFON no Brasil, que é Mutual UFO Network, que é a maior organização civil de pesquisa ufológica. Eu fiz um curso de pesquisador de campo lá, para se investigar, entrevistar, coletar amostra de solo. Então, tem esses tipos de cursos, mas não é nada profissionalizante. Então, você recomendaria para quem quer ser ufólogo fazer esses cursos, ler os livros? O que você recomenda? Ler sempre é imprescindível, você tem que ler. Ler no livro não é para você conhecer mais sobre o fenômeno. E existe a MUFON, ela vende esse curso de pesquisador de campo. Não quer dizer que você, para ser um ufólogo e pesquisar, você tem que ter o curso. Não. Mas esse curso te dá uma padronização, te dá uma base de conhecimento técnico para você fazer uma investigação boa. Entendi. Legal. Outra pergunta aqui, eu acho que essa é mais pro lado espiritualista também. Dizem que alguns extraterrestres estão se fazendo passar por entidades nas religiões. É verdade ou você acredita nisso? Vocês podem se fazer passar por seres Por humanos. seres humanos, né? Pode ser, né? Pode ser. Depois eu tenho uma pergunta minha. Tem mais O que alguma aí? mais? Deixa eu ver. Aqui tá falando, todos os intraterrenos são reptilianos? Não. Não? Não sabemos se são todos intraterrenos e nem sabemos se todos os intraterrenos são reptilianos. Intraterrenos são seres que viveriam embaixo da Terra. Isso eu acredito. É uma teoria. Porque a gente hoje... Esse eu nunca ouvi falar e, Nossa, assim, de cara eu diria, não acredito. se você ler sobre a teoria, você vai achar mais bizarro ainda. Porque Thiago. na minha pesquisa, para mim, o mais plausível é que venham de outros planetas. Mais plausível. Aham. Mas a gente tem que levar em consideração o quê? Que a gente tem cavernas de quilômetros de profundidade, que eles entram e saem de cavernas, muitos avistamentos entram e saem de cavernas. Podem ser seres de universos paralelos, que também tem umas evidências que o objeto está aqui e desaparece do nada. Podem ser nós mesmos do futuro, vindo para cá para ver o que deu errado ou aprender mais sobre o nosso passado e por isso não pode interagir. É a teoria do De Volta para o Futuro. Então, você mexer aqui, no passado, você afeta o futuro. O efeito borboleta também, né? Você sabe que sobre essa questão que você tocou agora no De Volta para o Futuro, e tem vários outros filmes, e eu sempre pensei assim, eu falei, o nosso cérebro, por exemplo, o Steven Spielberg fez o ET, né?
ele não teve, aquela ideia não veio. Ele acordou um dia do nada e, Isso vou é fazer um verdade, filme. né? Como é que Você surge tem uma isso? experiência, né? Porque a gente só consegue falar sobre algo que a gente já viu. Então, por exemplo, o filme Avatar. Cara, eu acredito que os caras que fazem esses filmes, eles têm algum tipo de desdobramento, sai do corpo, tem essa experiência, vê alguma... Não, de repente, com a riqueza de detalhes, né? Aí entra a parte ficção. E aí vem, né, e faz um filme, né, como uma forma de... O Steven Spielberg ele foi sempre um apaixonado pela ufologia. Ele fez em 1977 os Contatos Imediatos do Terceiro Grau e o ET, se não me engano, é de 82. Sim. E logo depois ele fez um seriado chamado Uau? Taken. Eu ia falar o Alf, o ET Moço. Taken. É um seriado muito legal também, Esse sobre eu nunca sobre ouvi o falar. Roswell. É um seriado, tá disponível, não sei qual streaming, mas tá disponível. Mas é antigo? É novo? É dos anos 2000. Dos anos 2000. Taken. Já tá antigo, né? Então, assim, eu Tá acredito antigo. que tudo isso seja verdade, porque eu acho que se o cara, por exemplo, De Volta para o Futuro, o cara não acordou um dia e falou assim, nossa, tive a ideia, vou fazer um filme onde o cara do futuro... Eu não, assim... Ou é uma ideia pré-concebida que ele já tinha uma coisa e sai o roteiro, porque eu não sou roteirista, não sei. Mas ele tem que gostar pelo menos do assunto. Ele tem que saber alguma coisa do assunto ou se interessar pelo assunto para escrever um negócio assim. Simplesmente eu vou fazer um livro falando sobre culinária. Não tem nada. você Não tem que vou entender. acordar, falar, vou fazer um livro sobre culinária. Não, eu tenho que estar interagindo de alguma forma daquilo, eu gostar daquele assunto. Tiago, vou fazer uma última pergunta aqui que o Adriano Bernardelli mandou. Falou todas. Já que a gente já falou de tudo, misturando espiritualidade aqui. É verdade que quando se juntam muitos contatados, algumas pessoas se sentem mal? Não faz Pessoas sentido. contatados se sentem Sim. mal um com o outro? Não sei. Não sei. Eu já participei de vários eventos Aham. cujo título era contatados, e eram muitos contatados e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Pode ser que esteja falando de pessoas que não sejam contatados. Também não sei, porque nesse meio também tinham pessoas que não eram contatadas. O que eu vejo é que há uma troca de experiência muito legal quando se juntam essas pessoas. Porque cada um conta sua experiência, e aí que é o interessante, como a gente falou anteriormente. Eles começam a relatar uma coisa que aconteceu com você, sem conhecer outra pessoa, e outra pessoa, não, isso também aconteceu comigo. Uhum. Então, são esses aspectos que a gente deixa a gente assim, bom, é algo que... As coincidências, As né? coincidências que a gente tem que dar uma Coincidências. pesquisada nisso aí. Entendi. E espero que a ciência um dia se debruce sobre isso. Ai, gente, Ai, é isso. Que gente. delícia aprender Tá sobre os bom. ETs. Agora eu fiquei com vontade de estudar. Eu queria ser contatada, falar oi. Ai, Queria começou falar oi com só. essa história de novo. Eu tenho um amiguinho. Ia ser legal, né? Não achei Você tinha nada amiguinho legal. imaginário quando era criança? Eu certamente devia ter, não lembro. Eu não tive, não. Certamente. Mas eu não tenho medo, mas... Tenho medo. Mas, Thiago, então você agora vai pegar na revista de novo, vai sair essa revista mais uma Isso. vez, porque ela parou. Ela parou por causa da pandemia, Da parou por causa do falecimento do editor. A gente está tentando buscar agora, em 2024, retomar a publicação dela. E você sabe mais ou menos quando? O mais rápido possível. O mais Que rápido bom. possível. Aí, só pra gente fechar mesmo agora, tem alguma previsão, né? Como você participa de muitos congressos, existe alguma previsão de falar mais abertamente para o público em geral sobre isso? Assim, alguma previsão que eu digo, sei lá, ano que vem, daqui a 5 anos, ou não ainda? Não, mas alguns pesquisadores, inclusive cientistas, acham que até 2030 a gente consiga ter essa confirmação. Até 2030 deve ter alguma coisa. E o que não para é essa pressão dos congressistas norte-americanos contra o governo e contra as Forças Armadas dos Estados Unidos, que eles querem saber o que está acontecendo lá. Eles têm que falar, se são aeronaves inimigas de outros países, é um problema. Se são extraterrestres, é um problema também, só que não é um problema nosso, é um problema do planeta Terra. Se for um problema, uma aeronave inimiga, chinesa, russa, os americanos ferrou. Nossa, vai dar Eles têm ruim, uma tecnologia maior do que a nossa. Então vamos torcer que sejam seja extraterrestres. Para os ele, extraterrestres. a melhor saída para eles é falar que é extraterrestre. É o melhor cenário. Exatamente. Muito bom. Poxa, Thiago, muito, muito obrigada por você ter vindo hoje, bater esse papo com a gente. É um assunto tão
assim, ainda muito tabu, né? Muita gente não gosta nem de Tá falar. melhorando, tá melhorando. Eu adoro. Eu fiquei Sou feliz suspeita. por receber o Thiago, porque eu não vejo o Thiago há tantos anos, e a gente se conhece há bastante tempo, e porque o papo foi uma delícia. Foi muito Obrigado. legal. E que me esclareceu várias coisas, porque eu não entendo realmente nada sobre. Porque eu procuro não entender, mas agora até perdi um pouco do medo que eu Não precisa tinha. ter medo, não. Se você não foi abduzido até hoje, não vai ser mais. Ué, por quê? Calma aí. Começa lá do início. Ah, é? Então, não se tá. preocupe. Ah, então tá Ah, essa é ótimo. uma ótima informação. Então, quem nunca, né, já é um adulto, Isso já é não uma- corre o a gente risco. não tem o interesse, né, gente? Normalmente é Graças a Deus. desde o Graças a início. Deus. Obrigada, Thiago. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite. Beijo, pessoal. Não deixem de colocar o joinha no nosso Curtir canal. o vídeo e até o próximo Sense Divas. Beijão.